Bom, pessoal, vamos ver essa parte agora de estrutura funcional. A estrutura funcional também é um modelo tradicional simples. Só que a estrutura funcional não tem como princípio a unidade de comando, que é o caso da estrutura linear. A estrutura funcional tem como princípio a especialização. Ela vai atender diversas áreas produtivas. Departamento de produção, departamento de finanças, departamento de recursos humanos, departamento comercial. E cada departamento, como especialista no seu assunto, vai atender cada setor. É como se eu tivesse mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui. É como se eu tivesse mais ou menos o seguinte. Tá aqui a direção geral. Aí tá aqui o meu departamento. Departamento 2. Departamento 3. Departamento 4. Estou fazendo isso aqui de novo, porque vocês acreditam que depois de começar a aula, 4 minutos depois, a Lidiane veio e interrompeu. Não tem jeito não, ó. No dia de tarde que vem ela e eu, quando vemos nós duas aqui para gravar, pessoal, a produtividade, ó, que a fofoca é muito grande, é muita conversa, é muito bate-papo. A tarde todinha eu tô no meu segundo vídeo e já são 5h15 da tarde. Eu tenho que dar aula ainda hoje à noite. Não, eu já disse para ela. Para todo mundo aqui, não quero mais no dia que a Lidiane estiver aqui, porque a produtividade é 0. Então, presta atenção aqui. Departamento de Recursos Humanos. Departamento de Recursos Materiais. Departamento de Recursos Financeiros. Departamento de Produção. Então, a gente vai ter aqui setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. Como cada departamento é especialista na sua função, então, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos é especialista com as pessoas. Então, ele vai trabalhar com todos os setores. O Departamento de Recursos Materiais também vai abastecer de materiais todos os setores. Ó. O Departamento de Recurso Financeiro também é especialista nessa área, então vai trabalhar com todos os setores. O departamento de produção, também com todos os setores. Olha que emaranhado de linha de comando. Pois essa vai ser a estrutura funcional. Agora, ela pode cair assim na sua prova, como pode cair assim também, ó. Tá aqui cada departamento. Pensa na bichinha reta. Aí os 4 setores. Aí, ó, que dá a mesma coisa. Que dá a mesma coisa que esse emaranhado. Porque, ó, cada setor aqui, ó, atende cada departamento atende cada setor. Tá certo? Então, essa vai ser a nossa estrutura funcional. Então, ela vai atender diversas áreas produtivas. Ela não se preocupa com a unidade de comando. Olha só aqui. O mesmo setor pode receber ordens de diversos departamentos. Então, aqui, setor 1... Setor 2, setor 3 e setor 4 pode receber ordens de diversos departamentos, tá certo? Então, ela não tem preocupação com a unidade de comando. Então, ó, fica aí na sua prova. A estrutura funcional evita ambiguidade? Questãozinha do CESP de 2010. Não evita ambiguidade. Quem evita ambiguidade vai ser a estrutura linear, porque é a estrutura linear que tem o princípio da unidade de comando. Tá certo? Muito bem. A mesma equipe pode receber ordens de vários chefes especializados. Digamos que eu seja do setor 1. Eu posso receber uma ordem do Departamento de Recursos Humanos, outra ordem do Departamento Financeiro, outra ordem do Departamento de Materiais e outra ordem do Departamento de Produção. Tá certo? Então, infelizmente, um pode dizer uma coisa e o outro pode dizer outra. Tipo assim, o departamento de produção diz assim, ó, produz a maior quantidade possível de produtos por causa que a gente quer garantir um estoque lotado. Aí chega o departamento financeiro e diz, Giovana, produz apenas o necessário, porque a gente está sem dinheiro e a gente não pode ter altos custos com matéria-prima e produção. Então, estou recebendo 2 ordens diferentes. Então, infelizmente, ela não evita ambiguidade. Tá certo? Ela deu origem à estrutura matricial, que é composta por uma funcional e uma de projeto, de uma produto ou processo. A gente vai ver já já. Tá certo? Muito bem.
Quais são as vantagens e desvantagens? Pessoal, isso aqui tá copia e cola do Chavenato, do Robbins, tá certo? Então, questãozinha que vier, preste atenção aqui, que você vai estar super, mega, hiper, ultra, Seninho, o que é que existe mais do que ultra, menino? Preparado para qualquer concurso. E esse aqui vai servir para o MPU, vai servir para os tribunais, vai servir para a Polícia Federal. Então, na verdade, onde tiver processo administrativo, processo organizacional, funções administrativas, esse conteúdo aqui tá valendo. Tá certo? Onde tiver referência de estrutura e departamento, tá valendo. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as vantagens? Uso eficiente dos recursos e economia de escala. Por que eu tenho economia de escala? Porque cada setor, ele vai trabalhar com ordens especializadas de cada departamento. Você imagina se o setor 1 tivesse um gerente de recursos humanos, um gerente financeiro, um gerente de produção, um gerente de materiais? Seria muito caro. E a mesma coisa o setor 2, a mesma coisa o setor 3? Não. Dessa maneira, os 4 setores vão receber apoio, ordens de cada departamento. Então, ó, é um uso eficiente. Estou otimizando os recursos à minha disposição. Forte especialização de habilidades. Se supõe que se eu sou apenas gerente financeiro, eu me torno especialista no assunto. Progresso no encarreiramento interno. Existem perspectivas de crescimento dentro da empresa, coisa que a estrutura linear não proporcionava. Direção e controle pela culpa. Como é uma estrutura tradicional, as principais decisões ainda são tomadas pela cúpula. Boa coordenação dentro do departamento, mas péssima coordenação entre os departamentos, que foi o que eu falei. O departamento financeiro diz que eu produzo o mínimo, o departamento de produção diz que eu produzo o máximo. Então, entre os departamentos, a coordenação é péssima. Dentro do departamento, como eles têm aprofundado um determinado conhecimento sobre a sua função, eles têm uma ótima coordenação. Então, dentro do departamento, boa coordenação. Entre os departamentos, péssima coordenação. Tá certo? Para resolver problemas técnicos, é maravilhoso. Agora, para resolver situações complexas que exigem uma integração de todos os departamentos, já é complicado, porque quem termina trabalhando por si. Infelizmente, a gente vai ter uma comunicação precária entre cada departamento. É como que a gente chamasse isso de responsabilidade parcial. Vamos ter uma reunião. Ah, pessoal, é porque estamos com problema na produção. Aí o departamento de recursos humanos diz, opa, eu não tenho nada a ver com a parte de produção, eu sou recursos humanos. Aí o departamento financeiro, eu muito menos, eu sou a parte financeira. Aí o outro é o departamento de materiais, eu também não. Então, cada quem só quer se responsabilizar pelo seu trabalho. Só que, pessoal, dentro de uma empresa, tudo funciona de uma maneira, ó, integrada, sistêmica. Então, existe uma comunicação precária entre os departamentos, tá certo? Infelizmente, com esse tipo de estrutura, a empresa não tem capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças. É uma estrutura tradicional, que tem como princípio a especialização. A especialização é enxergar algo de uma maneira muito simples, muito repetitiva e rotineira. Então, isso não ajuda a resolução a adaptação de mudanças. Existe uma responsabilidade parcial dos problemas, eu já falei. Cada quem termina se responsabilizando apenas por sua função. A gente vai ter uma péssima coordenação entre os departamentos e uma visão limitada dos objetivos organizacionais. Porque cada quem só trabalha em função do seu trabalho. O foco aqui é na tarefa e não vai ser uma concentração de esforço na visão sistêmica da empresa. Tá certo? Muito, muito bem. Vamos ver a estrutura funcional versus a estrutura divisional. Olha só isso aqui. Na estrutura funcional, a gente vai ter o departamento de finanças, produção, marketing e recursos humanos. E cada departamento desse vai orientar ou assessorar o setor, tá certo? Setor 1, setor 2, setor 3. Na estrutura divisional, não. A gente vai ter a divisão 1. Na divisão, ó, página 320 do livro de Dalberto Chavenato, hein? Então, na estrutura divisional, a divisão A, isso aqui é outra estrutura, tá? Divisional, é só para você ver. A gente vai ter, olha, meu Deus, pronto. A gente vai ter o departamento de finanças, produção, marketing e recursos humanos para cada divisão. Então, na verdade, na estrutura divisional, ela é mais cara que a estrutura funcional. A estrutura funcional, eu vou ter os 4 departamentos para todos os setores. Na divisional, não. Eu vou ter para cada divisão os 4 departamentos. Então, ela termina sendo mais caro. Geralmente é utilizado quando as empresas são grandes, quando elas oferecem são várias corporações atendendo várias áreas. Tá certo? Agora,
quais são as vantagens e limitações da estrutura divisional, tá bom? A estrutura, presta atenção que a gente já viu 3, estrutura linear, estrutura funcional e a gente está vendo agora a estrutura divisional. A estrutura divisional, ela se adapta mais rapidamente a ambientes instáveis e mutáveis. Por quê? Vamos aqui. Como cada departamento desse trabalha para a divisão A, então é mais fácil esses departamentos se adaptarem à divisão do que os 4 departamentos na estrutura funcional que não têm relação entre si, não tem boa coordenação entre os departamentos, se adaptarem a uma mudança. Então é mais fácil para a estrutura divisional. Então ela permite uma melhor resposta a qualquer mudança a ambientes competitivos e flexíveis. Existe uma preocupação com o atendimento das necessidades do cliente. Na estrutura funcional, não. Cada quem termina trabalhando só em função da sua tarefa. Meu objetivo aqui vai ser o departamento financeiro. O meu aqui é apenas o departamento de materiais. Aqui é só produção. Na divisional, não. Como todos os departamentos eles vão estar submissos, orientados para a divisão em si, eles se preocupam muito mais em atender às necessidades do cliente. A gente vai ter uma excelente coordenação entre os vários departamentos funcionais da organização, pois eles vão estar submissos e têm que atender, têm que respeitar a divisão em si. A atribuição de responsabilidade pelos problemas com produtos e serviços. Se eu vou ter um produto a ser oferecido, todos esses departamentos estão orientados a resolver o problema desse produto. Então, permite uma melhor coordenação entre os departamentos. ênfase nos objetivos gerais das divisões. Toda a atuação dos departamentos está submissa e alinhada aos objetivos gerais da divisão. Desenvolvimento de habilidades generalistas, de uma visão global da divisão em si. Essas são as vantagens. Desvantagens: duplicação de recursos entre as divisões. Por que duplicação de recursos? Olha só aqui. Tanto a divisão A, como a B, como a C, como a D, todas elas vão ter departamento de finanças, departamento de produção, departamento de marketing, departamento de recursos humanos. Então tem a duplicação de recursos. Na verdade tem 4 vezes aqui. Tá certo? Então termina tendo os recursos sendo aplicados várias vezes entre as divisões. Menor especialização e menor profundidade técnica das divisões. Quando a gente fala de menor especialização e menor profundidade técnica, é porque, na verdade, esse departamento de finanças aqui, ele só consegue atender essa divisão. Se esse departamento de finanças for trabalhar com uma divisão B, C ou divisão D, que aqui é a divisão D, ele não vai conseguir atender. Então tem uma menor especialização em relação à função. Tem maior em relação à divisão, mas em relação à sua função, a especialização termina sendo menor. Já o departamento de finanças daqui da estrutura funcional, não. Ele sabe estar especializado no departamento de finanças e aí ele se especializa para cada setor. Tá certo? Coordenação precária entre as várias divisões. Entre as divisões, a coordenação é precária. Agora, dentro da divisão, a coordenação é adequada. Tá certo? Menor grau de controle da alta administração. Como esses departamentos, junto com a divisão, adquirem uma maior autonomia, então o presidente ele termina tendo parâmetros diferentes. Quando apenas uma pessoa toma a decisão, então a gente termina tendo o mesmo parâmetro, o mesmo padrão. Mas quando a partir do momento que cada divisão termina tendo a sua autonomia, então eu termino tendo vários parâmetros para a tomada de decisão. Tá certo? Opa, caneta. Competição pela obtenção dos recursos da organização. Os recursos na empresa, eles são limitados. Então, como a empresa vai dizer, eu tenho 100 mil para fazer propaganda? Os 4 departamentos, cada um vai tentar justificar para pegar uma maior parte do bolo, para puxar para si. Então, termina tendo uma maior competição entre os departamentos, entre as divisões. Tá certo? Muito bem. Continuando. A estrutura mista. A estrutura mista é aquela que vai combinar uma linear com uma funcional. Isso significa que ela apresenta as vantagens da estrutura linear, como unidade de comando, como redução de custos na parte linear, e na parte funcional, ela vai apresentar as vantagens da estrutura funcional. É mais ou menos assim o desenho, ó. Estrutura mista.
ele vai apresentar uma estrutura funcional e uma estrutura linear. Então, nós apresenta as vantagens da linear, como a unidade de comando, aqui em cima, e apresenta as vantagens da funcional, como boa coordenação dentro do departamento, mais barata na estrutura funcional. Tá certo? Muito bem. E a estrutura matricial? A estrutura matricial, ela é composta por uma funcional e uma de projeto, ou uma funcional e uma de produto, ou uma funcional e uma de processo. Por exemplo, você imagina uma prefeitura que tenha vários projetos. Projeto de saneamento básico, revitalização da praça tal, revitalização da avenida tal. Então, por exemplo, eu vou precisar para que cada projeto desse tenha um departamento de recursos humanos, tenha um departamento financeiro, tenha um departamento de materiais, só que sai muito caro. Então, eu vou ter aqui uma estrutura funcional, com o princípio da especialização, onde cada setor se torna especialista no assunto, e vou ter uma estrutura de projetos, onde o critério de divisão do departamento vai ser de projeto. Projeto 1, projeto 2, projeto 3. Então, cada departamento desse vai orientar e trabalhar diretamente com o projeto 1, com o projeto 2, com o projeto 3. Cada setorzinho desse, ó. 1, 2, 3. Tem as mesmas características da estrutura funcional. A gente falou no vídeo anterior, ou no começo da aula, que a estrutura funcional deu origem à matricial. Tá certo? Então, a gente vai ter departamento de recursos humanos, departamento de materiais, financeiro e de produção, que vai atender todos os projetos. Quais vão ser as vantagens e desvantagens da estrutura matricial? Vantagem: é mais barato. É muito mais barato que... São as mesmas vantagens da estrutura funcional. É muito mais barato eu ter 4 departamentos assessorando 3 projetos do que cada projeto ter 4 departamentos, que é o caso da divisional. Então, ela é mais barata. Cada indivíduo se torna especialista no seu assunto. Tem possibilidade de crescimento interno, já que existe uma estrutura maior. A direção, a cúpula, tem um maior controle do que está acontecendo dentro de uma empresa. A gente vai ter uma boa coordenação dentro do departamento, mas uma péssima coordenação entre os departamentos. Para resolver problemas técnicos, problemas básicos associados a assuntos específicos, ela é muito boa. Só que a gente tem como desvantagem que existe uma péssima comunicação entre os departamentos, não se adapta rapidamente às mudanças devido a essa forte especialização, as decisões estão concentradas no topo, cada quem termina se responsabilizando apenas pela sua parte, pela sua função, e existe uma visão limitada dos objetivos organizacionais. A gente pode apresentar como vantagens também que quando eu tenho estrutura matricial, permite um atendimento melhor aos prazos de cada projeto, ao atendimento das necessidades de cada projeto. Tá certo? Muito bem. Vamos ver uma estrutura baseada em equipes. Em uma estrutura baseada em equipe, primeiro de tudo, o que vai ser uma equipe? Nós temos visto nas aulas anteriores que uma equipe é quando existe lealdade e comprometimento. Me pergunta, qual a diferença entre grupo e trabalho em equipe? Na verdade, no grupo, as pessoas apenas compartilham informações. A gente vai ter aqui uma evolução dos estágios de desenvolvimento da equipe. A gente vai ter pseudo-equipe, a gente vai ter grupos de trabalho, a gente vai ter aqui equipe potencial, equipe real, e equipe de elevado desempenho.
Na pseudo-equipe, a gente vai ter um grupo de pessoas totalmente individualistas. É cada um individualistas. É cada um por si. É como se fosse assim, rapaz, isso não faz parte da minha ossada. Uma vez uma menina disse assim, isso não faz parte da minha ossada. Eu, vai, saco de osso, certo? Não faz parte da minha ossada, tá certo? Esse não é trabalho meu. Ah, tô nem vendo. Se o bucho estourar, não fui eu que fiz, foi o fulano que fez. Então isso não é uma equipe. É cada quem trabalhando por si. Eles não estão preocupados com o resultado da empresa, não estão preocupados com os resultados da equipe. Eles estão preocupados apenas em fazer o seu trabalho. Então a gente vai ter aqui cada um por si. Então são pessoas altamente individualistas. Nos grupos de trabalho, as pessoas compartilham informações. Compartilham informações. Tipo, eu sei o que o outro está fazendo, eu sei o que o outro está fazendo, mas ainda continua cada um por si. A gente continua aqui tendo pessoas individualistas. Por exemplo, é um trabalho na faculdade. Se o professor dá um tema e você divide em 5 assuntos, por exemplo, cada um sabe fazer a apresentação do seu. Mas se por acaso alguém faltou, ninguém vai saber fazer a apresentação daquele outro. Então, na verdade, não é uma equipe que tem lealdade e comprometimento, que está se preocupando com o resultado da equipe. É cada um trabalhando por si. E se o professor ainda disser assim, ó, a apresentação valia 100 pontos, mas como só vieram 4, só pode valer no máximo 80, 20 pontos cada um. Não, professora, pode dar nota individual, eu não quero isso não. Então, é cada um por si, as pessoas são individualistas. Na equipe potencial, as pessoas começam a ter a intenção, começam a visualizar a importância de trabalhar em equipe. Eles, rapaz, realmente eu sozinho não consigo fazer nada. Você imagina um time de futebol onde cada um, os 11, querem fazer gol. Onde não existe um passe, onde não existe uma estratégia, onde não existe uma técnica. Não vai conseguir. Com o tempo, eles vão começar a enxergar que é necessário ter uma integração. É necessária a união, a integração, o comprometimento de todas essas atividades para que o resultado possa ser positivo. Então, essa vai ser a equipe potencial. Aí a gente vai ter a equipe real. A equipe real, a gente já vai ter lealdade e comprometimento. Lealdade e comprometimento. As pessoas já pensam na equipe primeiro, não pensam no eu, e sim em nós. As pessoas colocam os objetivos da equipe em primeiro lugar. Não importa se a pessoa que faltou é porque é irresponsável ou porque simplesmente não estudou. Naquele momento o trabalho seria apresentado se fosse uma equipe real, tá certo? Deixa eu ver qual a diferença entre equipe real e equipe de elevado desempenho. É que a equipe de elevado desempenho, ela chega no seu patamar máximo, no seu nível máximo de trabalho em equipe. Os resultados já são totalmente satisfatórios. Muitas vezes são as equipes autogerenciáveis, que dispensam completamente a figura do líder. Tá certo? Muito bem. Quais são as vantagens e limitações da estrutura baseada em equipes? Quais são as vantagens? Ela apresenta as vantagens da estrutura funcional. E quais são as vantagens da estrutura funcional? A gente vai ter que, dentro do departamento, ter uma boa coordenação. Vai ser mais barato. É bom para resolver alguns assuntos técnicos, problemas simples. Reduz a barreira entre os departamentos, já que eu vou ter uma visão de lealdade e comprometimento, então vai eliminando essas barreiras que são normais em decorrência da departamentalização. A departamentalização nós vimos que é o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle. Só que a departamentalização tem um efeito colateral, que são as barreiras. Eles terminam surgindo barreiras, cada um trabalhando por si, pois uma estrutura baseada em equipes reduz essas barreiras. As decisões são mais rápidas e com maior tempo de resposta. Ou seja, elas conseguem atender elas são muito mais flexíveis, se adaptam muito mais às mudanças, já que eu não tenho essas barreiras. Então, no momento que eu preciso de alguém de outro setor, eu vou lá e recuo a ele, porque a comunicação é melhor. Moral elevado, entusiasmo das pessoas decorrente do envolvimento pessoal. Então, a gente vai ter uma maior produtividade, a gente vai ter uma redução do nível de conflitos, a gente vai ter uma economia de custos bem maior. Agora, quais são as desvantagens? Pode existir problemas de lealdade e possíveis conflitos de subordinação.
a partir do momento que as pessoas adquirem uma autonomia, fica difícil saber realmente quem é o chefe. E aí podem surgir conflitos entre o chefe e o seu subordinado, se ele não tiver uma posição adequada. Pode terminar surgindo uma descentralização não planejada. Como as pessoas têm essa autoconfiança, elas terminam tomando decisões achando que podem, mas muitas vezes não têm autonomia. Às vezes as pessoas tomam a decisão, mas a autonomia era limitada, não era em relação a tudo. Então termina existindo uma descentralização não planejada devido a esse entusiasmo, devido a essa força, devido a essa autoconfiança que as pessoas terminam desenvolvendo. Tempo e recursos dispendidos em reuniões. Toda a comunicação e gestão participativa tem como desvantagem que ela demora muito mais tempo e termina sendo mais cara, mas em relação à reunião, tá certo? Em relação a, por exemplo, a especialização sobre o assunto, tomar decisão, não. Mas em relação ao tempo despendido em reuniões, perdido em reunião, já que eu não posso tomar uma decisão sozinha, eu tenho que consultar a minha equipe. Toda a comunicação participativa torna o processo decisório mais lento. E existe muita possibilidade de improvisação. Tomar uma decisão assim sem nem ter nenhum planejamento, nenhuma programação. Então tem que ter cuidado. Até que ponto as pessoas podem ter uma autonomia e ter trabalho em equipe, dispensando o trabalho do líder, e até que ponto eles podem ter uma improvisação. Porque muitas vezes a improvisação ela não foi racional, às vezes pode ter efeitos positivos. Mas pode ser que não foi algo pensado. E quando não é algo pensado, isso termina gerando muitas vezes custos altos. Tá certo? Antes de ir para o assunto de departamentalização, vamos ver aqui os tipos de equipes. Tipos. A gente vai ter equipe funcional, formada por pessoas com a mesma habilidade. Equipe multifuncional, formada por pessoas com habilidades diferentes. A gente vai ter também a equipe transversal, formada por pessoas de departamentos diferentes e níveis diferentes. Então, por exemplo, funcional, um grupo de médicos, um grupo de engenheiros. Multifuncional, quando eu vou ter um engenheiro, um médico, um contador, um administrador, um advogado. Multifuncional. Transversal, um professor de administração, o gerente de recursos humanos, o gerente financeiro e um operário de produção. Pessoas de departamentos e níveis diferentes. Equipe virtual é a equipe separada fisicamente. É o que acontece, por exemplo, com a gente aqui no EVP. Eu estou aqui em Fortaleza, o outro professor está não sei aonde, o outro professor está não sei aonde. Só que é uma equipe, existe um trabalho em equipe, então é uma equipe virtual. Está separada fisicamente. Equipe temporária. O nome já está dizendo. É por um tempo específico. Ela é formada para a execução de um projeto, para a execução de uma atividade e logo depois ela é desfeita. Equipe permanente, o nome está dizendo, ela é fixa, ela dura no tempo, tá certo? Equipe autogerenciável, ela dispensa completamente a figura do líder. Tá certo, pessoal? Muito bem. Por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver a departamentalização. Até lá.